Bom dia! Tudo bom com vocês? Espero que tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Está chegando agora? Se inscreve, deixe seu joinha, deixe seu comentário. Vocês sabem o quanto isso é importante para o canal, né? Porque assim o YouTube entende que vocês gostam e recomendam esse canal para outras pessoas. Tá chegando agora? Se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, @DaniDelanos, que eu estou colocando várias histórias por lá também. E simbora lá para nossa história de hoje. Olá, Dani, sigo o canal há uns 5 meses. Adoro ouvir as histórias das Alices e Romeus. Fico sempre imaginando escrever minha história aqui e vou tentar resumir bem. Todos os nomes já foram trocados. Me chamo Alice, tenho 46 anos e sou casada com meu Romeu. Tenho 3 filhos, moro em Minas Gerais. Vamos começar quando eu ainda era criança. Eu vim de uma família bem simples que morava na roça. Minha mãe sempre conta muitas histórias, mas uma que ela já contou é que ela se casou com meu suposto pai sem gostar dele, pois naquela época os casamentos eram arranjados pelos pais e ela sempre diz que gostava de outro rapaz. Meu suposto pai, vou explicar por que me refiro a ele assim. Ele trabalhava como retireiro, tirava leite. Eles sempre mudavam conforme compravam terreno em lugares diferentes e tiveram 11 filhos, no qual eu e mais 2 irmãos fomos o pivô da separação deles. Os mais velhos, no caso 9, contam muitas histórias de lugares que viviam e sempre tiveram muito amor pelo pai a vida toda. Minha mãe para mim sempre foi referência, mesmo com tantos traumas da sua criação, e ela se casou aos 17 anos, contrariada pelos pais. Sei que fez seu melhor. Eu não julgo ela, porque bem sabemos que casar com alguém que não tinha sentimento e lidar com uma pessoa, que não tinha muito asseio, devia ser horrível. E meu pai, ele também era muito seco para lidar com as pessoas. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre eles. Quando eu estava com 6 anos, lembro do meu suposto pai saindo de casa e meu irmão acima de mim, de 11 anos, vou chamar de Claudemir, e minha irmã caçula, de 5, vou chamá-la de Vanessa. Estávamos ali reunidos, e vimos quando ele saiu. Desde então, nós crescemos ouvindo muitas histórias de nossos irmãos mais velhos, indiretas e piadinhas da parte deles, tipo, somos irmãos de parte de mãe, de pai eu já não sei, e por aí vai. Então ela lembra exatamente o dia que ela vê o pai dela saindo de casa, eles lá fora, e depois começa essas piadinhas que eles poderiam não ser filho ali do pai deles. Eu tinha uma irmã mais velha de todas que sempre íamos passar férias de final de ano na casa dela. Depois da minha mãe se separar, minha mãe mandava a gente para lá. Minha mãe então começou a trabalhar numa confecção. Como não tinha onde ficar, éramos pequenos, nas férias a gente ia para casa dessa minha irmã. E sempre eram as mesmas piadinhas. Depois da separação da minha mãe, passou alguns anos, ela alugava casinhas no quintal dela. E assim ela conheceu Biano, mais jovem que ela, e problemático. Eles sempre brigavam muito e para piorar ela colocou ele dentro de casa. E ali começou meu pesadelo, pois ele me colocava no colo quando minha mãe não estava. E nesse tempo minha mãe lavava roupa para fora e ficava até tarde na casa dos outros lavando e passando roupa. Ele ficava sentado no sofá comigo, com o pé me alisando. Eu não sabia o que fazer, pois eu não entendia direito o que estava acontecendo. Eu ficava sempre pensando como eu vou contar isso para minha mãe. Será que ele fazia isso também com a minha irmã? Um dia eu vi ele sondando uma vizinha, e ali eu pensei que se eu contasse para minha mãe, ela poderia botar um fim em tudo aquilo. Então fiz isso, contei para minha mãe e ela brigou com ele, mas depois perdoou. Então ela contou, seu marido tá lá dando em cima da vizinha, Mas não adiantou nada. Passou alguns anos, ele conseguiu passar na prova da polícia militar em outro estado e acabou indo embora. Eles ainda tinham uma relação de casal, mas não durou muito, pois lá ele começou a trair minha mãe e ela descobriu e terminaram de vez, graças a Deus.
O tempo foi passando e na adolescência já tinha passado por bullying na escola. Eu me sentia rejeitada pelos colegas, mas eu bem sei que a rejeição era dentro de mim. Sempre me sentia assim pelos meus irmãos mais velhos. Então eu sempre ficava muito sozinha, eu não era de fazer amizades. Já nessa época, as piadas e indiretas dos meus irmãos já não eram mais segredo. Aí já sabíamos entre nós que éramos filhos de 2 relacionamentos que minha mãe teve quando ela ainda estava casada. Eu e minha irmã Vanessa éramos filhas de um senhor que era casado também, e por conta disso nunca nos procurou e não nos assumiu. Meu irmão mais velho era filho de um senhor na cidade que era até bem sucedido, porque minha mãe era casada e eles nunca assumiram a relação. Quando meu pai não soube lidar mais com isso foi quando ele foi embora de casa. Não julguem minha mãe, mas mesmo com tudo isso, meu suposto pai nunca deixou de ser meu pai, pois foi ele que cuidou da gente. E ele cuidou igual de todos. Ele sempre me deu carinho do jeito que ele dava para os filhos dele. Quando ele faleceu, ele deixou os bens divididos para 11 filhos. No dia do velório, meus irmãos fizeram uma reunião após enterrar o próprio pai. E ali, eu sei que eles iam tentar falar algo para nos envergonhar. Mas antes de falecer, meu pai deixou tudo resolvido em cartório. E uma sobrinha relatou ali antes da reunião, que a reunião começasse, que ele pediu para dizer que tinha 11 filhos e eram para os demais respeitar a viúva, porque ele nunca se divorciou, então ele era casado no papel com a minha mãe e ela tinha todos os direitos. Já com meus 16 anos, eu comecei a sair com alguns amigos do trabalho. Na adolescência, parei de estudar na 5ª série. Fui trabalhar com a minha mãe na confecção. Aprendi a costurar. Depois de 2 anos, mudei de emprego, mas sempre trabalhei na mesma área. Eu não tinha estudo e sabia costurar. Não era o que eu gostava de fazer, mas era o que eu sabia fazer. Com meus 18 anos, trabalhando ainda com costura, eu saía nos finais de semana com os meus amigos, eu ia para balada e resolvi voltar a estudar, pois eu queria melhorar. E dependia só de mim. Fiz a matrícula para começar a escola, na quinta série, onde eu tinha parado. Nos finais de semana, continuei saindo. Íamos para a cidade vizinha. Lá tinha danceteria, que fazia muito sucesso na época. E fazíamos muitas amizades. E foi assim que eu conheci Jurandir. Ele tinha 18 anos, era descolado. Ficamos juntos, alguns finais de semana, até a gente começar a namorar. Ele tinha amigos e gostava de chamar atenção. Brigávamos muito, pois ele achava tudo normal. E ele gostava de farra, e eu era muito insegura com ele. Depois de 1 ano, fomos morar juntos na casa da minha sogra, pois nesse tempo eu já estava grávida dele. Passei um tempo difícil ali. Depois de muitos desaforos da minha sogra, eu percebi que ele não se envolvia para arrumar emprego, não se mexia, né? Então ele continuava saindo para as baladas e me deixava em casa grávida da filha dele. A última gracinha da minha sogra foi a gota d'água, para sair dali e voltar para a casa da minha mãe. Minha sogra disse que eu estava grávida e ele nem sabia se o filho era dele. Dani, eu saí dali e disse que eu não ficaria mais naquela casa aguentando o desaforo. Voltei então para a casa da minha mãe. Passados uns dias, ele foi para minha mãe e falou que queria ficar perto de nós. Disse ele, né? Até parecia que tinha melhorado. Consegui então um emprego num restaurante numa cidade próxima. Chegando próximo dos dias da minha filha nascer, já estava começando a sentir a contração. Eu já havia percebido que ele estava estranho, meio calado, mas achei que era a preocupação da chegada da filha. Detalhe, Dani, esqueci de mencionar, eu consegui tudo o que a minha filha precisava por parentes meus. Ele não comprou nada. Quando chegou o dia do nascimento da minha filha, as dores foram aumentando. Naquele dia, depois do almoço, ele veio me dizer que iria ter que dar uma ajuda no restaurante numa cidade vizinha e que ia chegar tarde. Na cidade vizinha estava tendo uma festa. Eu nem liguei uma coisa na outra. Por volta da 1 da manhã, fui para o hospital com dores. Internei e passei o resto da noite com dores, aumentando. E minha filha nasceu ao meio-dia. Eu já não aguentava mais. Foi parto normal, ela era pequena, tinha 2,5 kg. Eu me recuperando, minha mãe foi no hospital e me contou que Jurandir tinha ido na tal festa da cidade vizinha e chegou com o dia amanhecendo. Quando ele foi me ver e conhecer a filha, falei um monte para ele. Aí ele falou uma desculpa
que só ele para inventar, né? Que ele tinha ido na tal festa para comprar maçã do amor para eu comer. Dani, isso tudo não foi muito longe. Ele perdeu o emprego depois de um tempo. Minha filha, vou chamá-la de Mirella. Ela estava com 2 meses e eu arrumei o emprego. Eu ainda estava estudando à noite. Eu já estava quase me formando no ensino fundamental, entrando no ensino médio. Com toda essa responsabilidade, Jurandir querendo viver a vida tranquilo, nossa história acabou ali. Nesse tempo, eu e minha irmã mais nova tínhamos um bom relacionamento. Entre nós não éramos muito de sair juntas, ter as mesmas amizades, mas éramos confidentes. E foi nessa época que Vanessa me contou que estava grávida. Com a minha ajuda, contamos à nossa mãe. Ela logo casou com o pai da criança, já que ela frequentava a igreja e queria tudo certinho. Meu irmão Claudemir, nessa época, já estava morando em outra cidade, estava formado em economia e dando aula em 2 faculdades. Ele também se casou e teve um filho, cujo nome era Paulo. E assim a vida foi indo. Eu já com a minha filha, antes de completar 1 ano, trabalhava e cursava o ensino médio. Então eu continuava a sair, querendo encontrar alguém para fazer parte da minha vida. Encontrar um amor. Eu era jovem. Foi aí que eu conheci Jurandir 2. Dani foi um envolvimento rápido. No meu primeiro encontro, eu já tinha bebido além da conta e fomos para os finalmente. E como já estava há um tempo sem ter alguém, deixamos acontecer. Jurandir 2 trabalhava em festas nas cidades. Mal nos conhecíamos. E não resistimos àquele momento. Então foi sem prevenção. Não façam isso, meninas. Bom, foi um tempo difícil, pois eu engravidei e ele trabalhava em festa e não parava em uma cidade. Tentou ficar na minha cidade, arrumar um serviço, mas não se adaptou. Voltou a trabalhar no que estava acostumado. E aí acabou indo para mais longe e não tínhamos mais contato. Nesse tempo, Mirella estava com 1 ano. Eita, hein? E o segundo filho nasceu, era um menino grande, com 4 quilos, de parto normal. Vou chamá-lo de José. O pai dele não estava presente e nós não tínhamos mais relação direito. O pai de Mirella já não fazia mais o papel de pai, ajudando financeiramente, e nem estava presente. Era um tormento isso, pois eu corria atrás dos direitos dela, e como eu morava com a minha mãe, ela sempre ficava com pena dele e pedia para eu não fazer isso. Quando José tinha 3 meses, o pai veio conhecer o filho. Ficou 1 semana com a gente. Falava que queria que eu fosse embora, que ele me ajudaria e que eu poderia levar Mirella. Mas eu fiquei com medo do desconhecido. E como esse tempo nossos sentimentos não existiam mais, somente por conta do filho, eu não ia conseguir. Então acho que ali foi a última tentativa de ter algo com ele. Eu por si só me formei no ensino médio com 2 filhos. Isso não me fez parar. Comecei a cursar magistério. Conhecimento ninguém tira, né? Minha mãe sempre me ajudou e me apoiou. Meus filhos foram crescendo. Quando José foi para a aprendizagem com 6 anos, eu descobri que ele tinha dificuldade de aprendizado. Começou a fazer acompanhamento neurológico. Estudava numa escola especial. Nesse tempo também, meu irmão Claudemir teve um acidente de moto e acabou morrendo, deixando um filho de 5 anos de idade. Com a influência da minha irmã Vanessa, eu comecei a frequentar a igreja evangélica. Conheci um caminho pelo qual eu estou hoje. Meu filho precisava de uma cirurgia das amígdalas e uma carne esponjosa. Comecei a correr atrás, passou pelas cirurgias, deu tudo bem. Eu assumia compromissos na igreja e me fechei para o amor. Se fosse para ter alguém que fosse um Romeu e amasse meus filhos, pois nenhum dos dois tinha um pai presente. Me formei no magistério e continuei na igreja esperando meu Romeu. Quando José tinha 12 anos, o pai encontrou ele nas redes sociais e se aproximou. Traçaram contato e com isso ele tentou se aproximar de mim também. Mas aí ele já era casado e eu percebi que ele estava com outras intenções. Cortei o contato. O pai da minha filha só fazia promessas a ela e nunca cumpria. Quando ela era pequena, eu sempre dizia que ele era muito ocupado, mas conforme ela foi crescendo, eu percebi que ele não fazia nada para melhorar a relação dos dois, né? E ele já estava em um casamento com uma mulher. Mirella já tinha até uma irmã. E foi assim que se distanciaram cada vez mais. Eu já estava tão envolvida com as coisas que Deus estava fazendo para mim, curas, traumas da infância, tentativas de né? E eu vejo vários relatos na igreja de pessoas que querem mudar a vida a qualquer custo. Eu não sou religiosa e não quero julgar.
Para quem muda a vida de alguém não é o homem ou a igreja, e sim o Espírito Santo de Deus. E a pessoa ela precisa querer mudar a sua história para mudar. Então vamos lá. Depois de todo esse processo, liberar perdão aos meus irmãos, padrasto, pessoas que me feriram, meus filhos já estavam maiores, vou relatar como conheci Romeu. Eu trabalhava num hotel, tinha uma irmã da igreja que trabalhava comigo. Éramos muito amigas, confidentes. Um dia, na minha folga, eu saí para comer um lanche com meus filhos. Como ia demorar para ficar próximo, e para o lugar ficar próximo ao hotel onde eu trabalhava, eu fui até lá para conversar com a minha patroa, que era muito amiga nossa. Chegando lá, minha irmã amiga, vou dar o nome dela de Roseli, chegou na garupa de uma moto com seu cunhado, irmão do seu esposo, cujo qual era o meu Romeu. Ela foi buscar o carregador dela, que esqueceu no hotel, e me apresentou Romeu. Depois desse encontro, ele me pediu meu contato para Roseli, e eu disse que poderia dar. Bom, eu e Romeu conversamos muito pelo WhatsApp, até que chegou um dia que eu estava no ensaio da igreja, começou a chover, e ele quis me buscar para me levar para casa. E assim foi, me levou em casa e conversamos, e demos nosso primeiro beijo. Esqueci de relatar que antes de conhecer Romeu, eu tive um relacionamento curto de tempo e tóxico, mas quando percebi que não ia acrescentar em nada, botei um fim antes mesmo de eu começar a sofrer. Bom, no começo eu ainda fiquei em dúvida se Romeu era mais para Jurandir, pois ele era mais novo que eu, 12 anos, e eu tinha muito medo de sofrer. A cada dia eu via sinceridade nele. Com 3 meses namorando, ele me deu uma aliança de compromisso, me apresentou a toda a família e conheceu a minha. Depois fomos saber que éramos primos distantes. Ele assumiu o compromisso de frequentar a igreja comigo e estamos até hoje. Ele me completa em cada detalhe. O trabalho dele é retireiro, igual meu pai. Admiro ele a cada dia. Depois de 1 ano namorando, tivemos um deslize e nos entregamos. Erramos, né? Porque na igreja não pode, né? Antes, né, gente? E casamos 2 meses depois que eles foram para a cama, né? Para consertar o erro ali. Eu já estava com a minha pequena promessa e bênção em nossas vidas no ventre. Minha linda joia Giovana. Hoje estamos casados há 9 anos, temos uma filha de 8. Ele assumiu meus 2 filhos. Também não tenho uma família perfeita, mas sei que ele me completa a cada dia e me faz muito feliz. Essa é minha história. E, Dani, admiro muito seu trabalho. Obrigada por ler a história, minha história. Ah, Alice, obrigada a você, né, por ter mandado a sua história pra gente. E, gente, eu sempre falo, né, a gente tem que ter muito cuidado em relacionamentos, porque igual, né, eu sei que isso aí se passou, né, eu não tô falando assim diretamente pra você, mas a gente usa a história da pessoa para abrir os olhos de outras meninas que ainda não aconteceu o que de repente a Alice passou. Então é muito bom quando as meninas vêm aqui se abrir com a gente, pra gente realmente ver a história delas e pensar assim, tá errado, não vou fazer assim. Essa questão, né, de, ai, nossa, um tesão, nem consegui me prevenir. Eu acho que a gente tem que pensar mais com a cabeça, sabe? Essa aqui, né? Não é a cabeça do homem lá embaixo, não. Porque tesão a gente tem, né, gente? Mas eu acho, assim, que o que menos, né? Uma coisa que menos talvez traga problema na sua vida é um filho. Tivemos meninas aqui que pegou AIDS, né? De parceiros ali que elas transaram sem camisinha e mal conheciam um cara. Então eu sei que é muito difícil, né? Ninguém tem escrito na testa aí que tem uma doença, mas sempre é bom a gente conhecer a pessoa primeiro, né? Por exemplo, você falou aí do seu Jurandir 1 aí, né? Com certeza devia estar andando aí com várias mulheres, o outro aí que trabalhava em festas. Então, a gente nunca sabe, né, o que essa pessoa está fazendo. Segundo, pensar, esse é o pai que eu quero dar para o meu filho? Será que realmente eu quero dar este pai para o meu filho? Porque, gente, você vai se separar do homem, né?
Você teve o caso aí com os 2 Jurandis e tchau, não quero mais saber de vocês. Mas pro seu filho é o pai deles. É um pai que vai estar o resto da vida na vida deles, queira ou não, né? Estando ali presente ou não. Eu já vi casos aqui de mulheres que tiveram filhos aí com esses homens, né? Os homens nem presentes na vida dos filhos eram, mas aí esses caras, né, deram o nome lá à criança, nunca deu R$50 de pensão. Aí um dia a mulher teve uma proposta, sei lá, conheceu um cara, começou a namorar, queria sair do Brasil, recebeu uma proposta de emprego. O bonito falou: eu não assino, minha filha não sai do Brasil, sendo que nunca deu 50 centavos. Aí esse cara, você vai falar o quê? Ele é pai. Aí você tem que entrar na justiça, você tem que provar que o bonito ali não, né, nunca esteve presente na vida dos filhos. Então é uma dor de cabeça. Então vamos evitar dor de cabeça. Mulheres de hoje, que estão hoje, vocês que estão começando a vida de vocês, escolham muito bem o pai do filho de vocês. Se você vê que o cara já é um sacana, mas eu sou apaixonada, põe um dia, toma a pílula e sofre você com essa desgraça desse homem, né? Agora não põe uma criança para sofrer na mão desse homem não, gente. Por favor, tá bom? Bom, Alice, que bom que você depois conhece uma pessoa, né? Mas de novo, né, Alice, você engravidou do cara ali logo de cara. Então, assim, que sorte também que essa pessoa era uma pessoa boa, que tá com você hoje. Mas você correu um risco ali também, né? De não ser a pessoa certa. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que, né, conhecer bem a pessoa. Gente, a gente tem que ser planejado na vida. A gente tem que planejar as coisas. Eu vou ter um filho. Peraí, eu tô bem financeiramente para ter um filho? Se esse cara sair fora, eu posso criar essa criança? Né? Então, assim, eu acho que hoje a gente deveria pensar assim. O mundo já tá difícil. Imagina a gente botar um filho, então, às vezes a coisa se torna muito mais difícil, porque aí não é só você, são 2, né? Você não... É igual eu sempre falei, por mim, eu ficar sem comer, eu não tô nem aí. Mas eu não posso deixar os meus filhos com fome, né? Então, a gente tem que se virar. É hora que a gente arregaça as mangas e vai se virar. Então, muito cuidado aí com quem vocês escolhem aí para ser pai do filho de vocês, tá bom? Alice, eu fico feliz aí que você hoje está bem, né? Apesar de tudo aí que você passou, seus traumas com seus irmãos. Agora que os irmãos babaca também, né? Fica falando, não é filho. Gente, por favor, né? O homem criou vocês e, sei lá, eu acho tão ridículo isso, tão mesquinho. Alguém chegar pra pessoa e falar assim, mas não é seu pai. Que... Sabe? Bom, mas fazer o quê, né? Muito obrigada aí pela sua história. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.